O Saber Direito desta semana apresenta o curso Direito Tributário, Teoria e Prática Constitucional. O professor Rafael Balanin traz os principais tributos brasileiros, os princípios constitucionais e o sistema tributário nacional. Confira também as atualizações legislativas trazidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Veja na aula 3. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu sou Rafael Balanin, advogado da área tributária, mestre especialista em Direito Tributário com mais de 20 anos de experiência. E é um prazer ter vocês aqui com a gente para uma aula hoje sobre princípios e garantias constitucionais. Lembrando que esse programa, além de estar na própria programação da TV Justiça, está no canal do YouTube e também no aplicativo TV Justiça Mais. Hoje nós vamos falar sobre princípios constitucionais tributários. Nós estamos vindo ao longo desses encontros falando um pouco sobre sistema tributário nacional. A ideia é fazer uma relação entre direito tributário e Constituição Federal, que no caso do direito tributário é muito simples, porque o direito tributário está ligado umbilicalmente à Constituição e depende da Constituição para ter o seu funcionamento regular. Nós falamos um pouco nos outros encontros sobre o conceito de tributo, sobre o sistema tributário nacional, como é o sistema de concessão de poder de tributar, de outorga desse poder de tributar pela Constituição para os entes, né, União Federal, os estados e os municípios. Falamos um pouco sobre a própria instituição do tributo. E no nosso último encontro falamos sobre as espécies tributárias. Então, dentro do conceito macro de tributo, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais que fazem parte de todo arcabouço, de todo esse arcabouço. Temos, obviamente, as relações entre quais são os impostos, taxas, todos os tributos que podem ser instituídos pela União, pelo Estado e pelos municípios, pelos estados e pelos municípios. E agora nós vamos tratar de um outro aspecto importante da Constituição. Como eu já disse para vocês no nosso último encontro, a Constituição tem, a meu ver, a finalidade de organizar o exercício do poder do Estado brasileiro e estabelecer as garantias mínimas que os cidadãos têm contra eventuais abusos do poder estatal. E nesse sentido, nossos dois primeiros encontros falamos muito mais sobre essa questão de organização, de atribuição de competências, de estabelecimento de responsabilidades de cada um dos entes. E nesse encontro de hoje nós vamos falar sobre os princípios e as garantias constitucionais, ou seja, quais são as formas que nós temos de ter protegido e garantido o mínimo de direitos frente ao que o legislador constituinte nos outorgou. E nós vamos tratar de todos eles. Nós temos princípios que são gerais, ou seja, que se aplicam a praticamente todos os tributos ou todos os impostos e taxas e contribuições, enfim. Temos os princípios específicos, que nós vamos tratar num segundo momento do nosso encontro. E, por final, nós vamos tratar das imunidades, que também são uma espécie de garantia. Como eu já disse em outro encontro, são um recorte da competência, ou seja, a ideia é que sobre aquelas pessoas ou sobre aqueles fatos, aquelas situações, nós não tenhamos tributação, não existe competência para instituir tributo ou sobre aquele ente, para aquela pessoa ou sobre aquele tipo de operação. Então esse é o nosso objetivo do nosso encontro de hoje. Eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Vamos começar, pessoal, apresentando aqui quais são os princípios. Então eu vou pedir a nossa lista de princípios. Princípios constitucionais tributários. Eu vou tratar eu vou falar de todos, mas depois eu vou tratar individualmente. Então nós temos o princípio da legalidade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da anterioridade geral e noventena, o princípio da irretroatividade, o princípio da igualdade, também chamado de isonomia, e o princípio do não confisco. Então nós vamos começar com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem como base o próprio artigo 5º, inciso 2º, mas existe um princípio da legalidade também específico para a tributação. O que é o princípio da legalidade geral? De que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, só a lei em sentido estrito, a lei aprovada
pelo Poder Legislativo, seja ele federal, estadual e municipal, cada um dentro das suas competências, lembrando que tem matérias que podem ser objeto de legislação apenas pelo ente federado, tem matéria pela União Federal, tem matérias que só podem ser objeto de legislação dos entes estaduais e Distrito Federal, dependendo da competência, e matérias que só podem ser objeto de legislação pelos municípios e o Distrito Federal dentro dessa competência municipal, né? Ele tem uma natureza dupla. Dentro desse conceito, você só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver uma lei específica que assim o estabeleça. Desse princípio de legalidade geral, nós temos o princípio da legalidade tributária, que também estabelece no seu artigo 150, vou aqui ler para os senhores, para as senhoras, o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias, então acho que vale só um ponto atrás. Esse capítulo da Constituição, ele fala das limitações do poder de tributar. Ou seja, como eu disse no começo da aula, nós estamos agora tratando de garantias mínimas, ou seja, limitações que protegem o contribuinte contra uma eventual atividade do ente federado que ultrapasse aquilo que a Constituição deseja. E a gente começa com o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Que tributo? Todos eles. Lembra que nós falamos na última aula das 5 espécies tributárias. Ou seja, eu não posso instituir um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório ou uma contribuição especial sem que exista uma lei que assim estabeleça. E aí nós vamos até para uma decorrência, digamos assim, desse princípio da legalidade. Não só eu não posso cobrar, como muitas vezes eu não posso sequer majorar. Existem algumas exceções, mas via de regra os tributos não podem ser instituídos e nem majorados, senão em virtude de lei. É só uma lei em sentido estrito. Que lei? A lei do ente autorizado a exigir aquele tributo. Então, se nós estamos falando de imposto de renda, tem que ser uma lei federal que institua o tributo ou que aumente a alíquota do tributo em determinada situação. Se é um tributo estadual, aquele estado vai poder exigir o tributo só uma vez que a lei já tenha sido colocada, já exista aquela lei, já tenha sido aprovada e sancionada. No município é a mesma coisa. Então, esse talvez é o princípio basilar, ele tem como fundamento o próprio artigo 2º, mas a ideia é não posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, inclusive pagar tributos. Então é daí que vem a garantia do princípio da legalidade tributária prevista no artigo 150, inciso 1º do Código da Constituição Federal. Lembrando que o inciso 1º fala exigir ou aumentar tributo. Então, de novo, nós estamos falando de qualquer espécie tributária. Em algumas situações, nós vamos ter princípios vinculados a uma determinada espécie tributária, mas esse aqui é geral para qualquer tipo de tributo, ele só pode ser instituído ou majorado por lei. Aí vão falar, mas tem algumas exigências de imposto, por exemplo, imposto de importação, que pode ser alterado a alíquota por decreto, porque aí nós vamos estar nas exceções. Ou seja, existem algumas exceções que permitem, e aí por razões muito mais extrafiscais do que fiscais. Ou seja, a ideia é permitir que, por exemplo, IPI possa ser majorado, o IOF possa ser majorado, o imposto de importação, mas aí a finalidade é muito mais econômica do que tributária. Ou seja, eu quero regular uma determinada conduta, eu quero diminuir a importação de um determinado produto para incentivar a indústria nacional, eu aumento o imposto de importação, eu quero, por exemplo, evitar o consumo de um determinado produto, porque ele tem lá alguma razão econômica que não é interessante. Eu posso tentar aumentar o IPI, ou seja, eu quero diminuir o fluxo ou aumentar o fluxo de cambial, o fluxo de
dinheiro, digamos assim, entrando e saindo do país, eu posso aumentar o IOF. Então eu tenho algumas exceções, mas e mesmo essas exceções, muitas vezes elas estão previstas em lei, ou seja, a lei estabelece o range, a variação que aquela alíquota pode ter. No caso do IOF, isso é claro, as alíquotas mínimas são essas, as máximas são essas, ou seja, dentro daquele espectro, eu já estou autorizado a aumentar o tributo. Só que eu faço isso, às vezes, por meio de um decreto, mas via de regra, a exigência tributária e o aumento do tributo deveria observar o princípio da legalidade. Próximo princípio. Então, o segundo princípio que está previsto, capacidade contributiva, está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Esse princípio, ele vai estabelecer que o tributo ele tem que, de alguma forma, está vinculado à capacidade contributiva do contribuinte. Então, eu vou ler para vocês o artigo 145, parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, olha que importante. Primeiro, sempre que possível, ou seja, o princípio da capacidade contributiva, ele não é obrigatório. A Constituição estabelece que sempre que for possível. Então é um objetivo a ser alcançado, mas não significa que todos os tributos estão necessariamente obrigados à observância do princípio da capacidade contributiva. Obviamente que essa ideia de que sempre que possível, ela tem que ser interpretada da maneira mais abrangente possível. Óbvio que dizer que não foi possível e, portanto, o imposto não observa a capacidade, não me parece ser a interpretação mais adequada. Tem que ser uma busca constante por parte do ente que institui o tributo, buscar a observância da capacidade contributiva. Então, sempre que possível, os impostos, e apenas eles, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que isso quer dizer? Que eu deveria criar um critério que faça com que aqueles contribuintes que podem recolher mais, recolham mais. E aqueles que podem recolher menos, recolham menos. Melhor exemplo dessa situação, uma forma de atender esse princípio, a tabela progressiva do imposto de renda. Então, se você tem uma renda até um determinado valor, a tua alíquota é menor, desse valor para cima uma alíquota um pouco maior, até chegar no teto da arrecadação, em torno de 27,5%. A partir desse valor, qualquer rendimento que a pessoa física tem está sujeito à alíquota máxima. É uma forma que o legislador encontrou de tentar dar, digamos assim, aplicação prática ao princípio da capacidade contributiva. Então, sempre que possível, você graduar de acordo com a capacidade, ou seja, aqueles que ganham mais ou que têm uma capacidade contributiva maior, contribuem mais. Um outro exemplo que isso já se tentou, é objeto de muita discussão ainda, a questão do IPTU, por exemplo. Então, imóveis de maior valor estão sujeitos a uma alíquota maior. Isso pode ser objeto de crítica, porque nem sempre a pessoa que tem um imóvel de maior valor realmente tem uma capacidade contributiva. Imagina alguém que recebeu um imóvel de herança. Então, a pessoa tem uma condição menos favorecida, mas tem um imóvel de um valor muito grande, que inclusive muitas vezes ela está tentando até vender, ou seja, né? E aí gera esse tipo de discussão. Mas também é uma forma que o legislador muitas vezes encontra para tentar graduar o IPTU para a observância do princípio da capacidade contributiva. Então, de novo, é um princípio vinculado necessariamente aos impostos e que ele é uma tentativa de você graduar a exigência do tributo à capacidade que o contribuinte tem de fazer frente àquela exigência tributária. Facultado à administração, ou seja, é permitido que a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, o patrimônio, rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, ou seja, que a administração possa, de alguma maneira, identificar sinais que indiquem uma maior ou menor capacidade contributiva para fazer a exigência sobre esse montante. Próximo princípio.
Anterioridade geral e noventena. O artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. O princípio da anterioridade, ele tem como objetivo proteger a segurança das relações jurídicas, ou seja, o que ele quer? Fazer com que você não esteja sujeito a uma tributação de surpresa. Então, a lei é aprovada hoje e a partir de amanhã você já está sujeito a essa exigência. Então, a ideia da anterioridade é que te dê tempo a todos os contribuintes para se adaptarem, para se prepararem para o início da exigência daquela exigência tributária. Nós estamos aqui no artigo 150, inciso 3º. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, o inciso A, ou a linha A, eu vou falar daqui mais para frente, mas as linhas B e C. Cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então esse era o princípio mais antigo que nós tínhamos da anterioridade, que estabelecia: se a lei foi aprovada no exercício de 2024, eu não posso exigir aquele mesmo tributo no exercício de 2024. Eu tenho que exigi-lo a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, eu tenho, em alguns casos, meses, às vezes até quase um ano, para preparar o contribuinte para aquela exigência. Esse era o princípio da anterioridade mais básico, que acabava em algum momento gerando algumas distorções. A gente teve, por exemplo, em algumas situações, as leis aprovadas em 30, 31 de dezembro de um determinado exercício, já querendo valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, você tinha 1 ou 2 dias, às vezes, para se adaptar. Para evitar isso, o legislador constituinte colocou, além disso, a linha C. Então, nós temos aqui, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e a linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Ou seja, na verdade, agora nós interpretamos ou nós lemos de maneira ao contrário. Primeiro nós vemos o prazo dos 90 dias e depois nós vemos se está no mesmo exercício ou não. Então, significa que uma lei aprovada, por exemplo, em novembro, ela não pode entrar em vigor já em janeiro do ano seguinte. Você tem que observar as duas regras. Então, o ideal é que o legislador aprove uma lei pelo menos em setembro, aqui fazendo uma conta grosseira de um ano, para que ela possa valer no exercício seguinte. Então, você estabelece não só a necessidade de mudar o exercício da legislação, como também um prazo mínimo dentro desse exercício anterior. Então, para falarmos aí grosso modo, pelo menos 90 dias. Então, de forma que você possa garantir que o contribuinte se prepare para a cobrança dessa exigência. As linhas B e C, de novo, tem como objetivo garantir a segurança das relações jurídicas, tá? Da mesma forma que o próprio princípio da legalidade, tá? Acho que o princípio da legalidade que nós falamos durante o início da aula e esses princípios da anterioridade, eles têm por objetivo dar previsibilidade, ou seja, eu não vou estar sujeito a uma exigência tributária que não tenha base em lei, que não tenha passado por um processo legislativo em sentido estrito, que o poder legislativo, o qual nós, como contribuintes e como cidadãos, votamos, ou seja, colocamos na função de aprovar as leis em âmbito federal, estadual, municipal, e, além disso, que essas leis, uma vez entrando em vigor, elas têm um prazo mínimo de adaptação para o contribuinte se preparar para aquela exigência. Então, tanto a garantia da legalidade quanto a garantia da anterioridade tem como finalidade dar essa segurança, digamos assim, jurídica para que os contribuintes possam se preparar e saber que a exigência que está sendo formulada observa, respeita determinados critérios. Próximo princípio. Irretroatividade, artigo 150, inciso 3º, a linha A. Vamos voltar para a linha A. 150, inciso 3º, de novo, eu estava aqui. Cobrar tributos, aí a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, se eu aprovo a lei
em setembro de 2024, eu não posso cobrar esse tributo do período anterior a setembro de 2024. Então, eu não posso cobrar lei, instituir lei para exigir tributo de período anterior à sua aprovação. Mais uma vez, nós estamos aqui falando de formas de garantir um mínimo de segurança e previsibilidade para o contribuinte. Imagina que você realiza suas atividades econômicas, comerciais, prestação de serviço, financeira, o que quer que seja a atividade que o contribuinte realize, e depois ele descobre que ele está sujeito a uma incidência de tributo anterior, ou seja, fatos que já ocorreram, que ele já exerceu de uma determinada maneira, que ele já aplicou, digamos assim, ou realizou a sua atividade econômica de uma determinada maneira, considerando uma determinada carga tributária. E depois ele descobre que sobreveio uma lei que exigia ou que passa a exigir um tributo sobre um valor muito superior. Isso, obviamente, descaracteriza, digamos assim, ou prejudica o contribuinte porque vai estar sujeito a exigência sem que sequer tivesse sido dada ciência para ele. Então, mais uma vez, esse princípio e retroatividade, anterioridade e legalidade estão muito relacionados com previsibilidade e segurança da relação entre fisco e contribuinte. Tá? E o princípio da capacidade contributiva é muito mais vinculado à questão de justiça tributária. Aliás, a esse respeito, acho que vale dizer, nós vamos tratar depois, no nosso último encontro, quando falarmos um pouco sobre reforma tributária, nós vamos falar sobre o princípio da justiça tributária. O princípio da justiça tributária, acho que pode ser, obviamente, interpretado como uma decorrência do sistema constitucional como um todo, mas a partir da reforma da emenda constitucional que trouxe, né, a reforma tributária 132, a emenda constitucional 132 de 2023, ela passa a estar expressamente prevista na Constituição. Então, justiça tributária passa a ser um princípio expresso e que, portanto, guarda relação, por exemplo, com o princípio da capacidade contributiva, princípio da isonomia que nós vamos ver a seguir. Próximo princípio. Princípio da igualdade e isonomia. Artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Que o princípio da isonomia também, da mesma forma que o princípio da igualdade tem como decorrência, ou tem como princípio principal aquele que está no próprio artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, aqui ele está mais específico na questão tributária. 150, inciso 2º agora da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida a distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, fica vedado você estabelecer uma distinção entre contribuintes que estejam na mesma situação, ou uma situação idêntica ou equivalente. Então, você não pode estabelecer uma distinção em razão de ocupação profissional ou função, ou seja, o carteiro não pode ter uma tributação diferente do motorista, ou diferente do advogado, ou diferente do... É importante que todos eles que estejam numa mesma situação estejam sujeitos à mesma tributação, ou seja, todos aqueles que recebem, por exemplo, trabalho assalariado, estão sujeitos às mesmas faixas de recolhimento do imposto de renda, independente da função que eles exerçam. O que pode existir é a diferença de alíquota por conta do montante recebido. E aí nós estamos conjugando dois princípios, o princípio da igualdade, mas o princípio da capacidade contributiva, ou seja, um contribuinte que tem uma renda de R$5.000 e um contribuinte que tem uma renda de R$10.000 estão em situações diferentes, não por conta da função, mas por conta da remuneração. Então é uma forma de você sopesar os dois princípios, capacidade com isonomia. Mas uma vez que você não demonstre que você está em situação diferente, digamos assim, você não poderia estabelecer uma tributação distinta para contribuintes que estão na mesma situação.
existe até uma decorrência desse princípio, que é a impossibilidade de você estabelecer limitação, por exemplo, a tráfego de bens ou pessoas por razões tributárias. Então, você não pode, por exemplo, instituir uma tributação diferente, uma carga tributária maior por um produto, por exemplo, que vem do estado do Rio de Janeiro para o estado, por exemplo, de Mato Grosso, e um produto que vem do estado de Santa Catarina para o Mato Grosso. Ou seja, você está estabelecendo situações diferentes. O legislador tem que evitar esse tipo de distinção. Então, tudo isso é uma decorrência do princípio da isonomia. E eu tenho que estar sujeito a uma tributação equivalente a todos aqueles contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, que estejam na mesma situação que a minha. Se eu sou um comerciante de uma determinada mercadoria, eu tenho que estar sujeito à mesma tributação do meu concorrente que comercializa aquela mesma mercadoria. Se eu estou um industrial e produzo um determinado tipo de produto, eu tenho que estar sujeito à mesma carga tributária do meu concorrente que produz esse mesmo tributo. Então, esse é o princípio da isonomia. Próximo princípio, por último aqui deste quadro, o princípio do não confisco. Lembrando que nós estamos falando aqui de princípios gerais, ou seja, que se aplicam aqui a boa parte, ou a quase totalidade dos tributos. Então nós estamos falando agora do princípio do não confisco, que é o artigo 150, inciso 4º da Constituição. Artigo 150, novamente, sem prejuízo das outras garantias asseguradas ao contribuinte, vedação, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, utilizar tributo com efeito de confisco. O que significa o princípio do não confisco? Que o tributo não pode ser utilizado para tomar parcela do patrimônio do contribuinte. Confisco nada mais é do que você tomar uma parcela do patrimônio da pessoa física ou jurídica. Então, essa vedação proíbe qualquer ente federado a instituir um tributo que represente invasão do próprio patrimônio do contribuinte. Alguma coisa que seja... Não existe, obviamente, um conceito... como é que eu vou dizer, 100% claro do que seria confisco. Obviamente que se eu disser para você, olha, vou instituir imposto sobre a renda, que é calculado em 100% da renda auferida, eu estou, obviamente, estabelecendo uma regra de confisco, porque eu estou tomando toda aquela capacidade contributiva para recolhimento do imposto. Se eu disser que eu instituí o IPTU, que vai ser cobrado a 100% do valor do imóvel, eu estou basicamente tomando aquele imóvel do contribuinte. Se eu falar que estou instituindo um tributo sobre a transmissão em doação, o ITCMD, sobre 100%, ou seja, alíquota de 100% do patrimônio doado, também estou confiscando esse patrimônio. Ao mesmo tempo, não existe um critério perfeito. Qual que é? 1%, 2%, 3%, 20%? Então, a ideia é que se persiga essa busca por uma tributação razoável dentro daquele critério de riqueza que está sendo gerado. E aí, acho que esse princípio também conversa de maneira próxima ao princípio da capacidade contributiva. Ou seja, talvez o confisco seja, como vou dizer assim, o limite máximo, mas a capacidade contributiva, lembrando que ela está muito mais vinculada a impostos e tudo mais, mas ela é o balizador. Então, mas de qualquer forma são princípios diferentes. Se você em algum momento conseguir identificar que a forma, a alíquota, a base do tributo estão gerando uma arrecadação que praticamente toma a parte relevante dessa riqueza gerada, desse patrimônio que está sendo tributado, você poderia sim questionar se esse tributo não viola o princípio da vedação do confisco. Importante destacar que isso foi muito objeto de discussão porque, como eu disse anteriormente, em algumas situações você pode ter uma exigência de imposto mais multa. E aí isso vem normalmente no mesmo auto de infração, no mesmo documento fiscal que vai servir para embasar essa arrecadação, e em algumas situações a multa pode ter valores muito altos, por exemplo, 100% do valor do tributo, às vezes 120%, às vezes 150% do valor do tributo. E aí formou-se uma discussão a respeito da validade disso. E um dos argumentos que existia era o argumento contrário para dizer, olha, o que não pode ser
exigido é o tributo com efeito de confisco, mas a multa, como eu já disse para vocês, tem uma natureza distinta do tributo, ela poderia ter um caráter confiscatório. Sei que o Supremo analisou isso de maneira recentemente, de forma a entender que mesmo a multa também tem parâmetros máximos de razoabilidade para sua exigência. Não é porque você não está falando de tributo, está falando de multa, você poderia estabelecer, pelo menos na seara tributária, uma multa tão alta que, de alguma forma, representasse verdadeira expropriação por parte dos contribuintes. Então, o princípio do não confisco é bloquear ou não permitir que a autoridade fiscal exija um tributo em porção suficientemente grande para tolher o patrimônio, tomar parte do patrimônio, tomar uma parte tão relevante que representasse mesmo a expropriação por parte contra o contribuinte. Então, esse é o princípio do não confisco. Bom, nós falamos aqui dos princípios gerais, vamos dizer assim, daqueles aplicados a boa parte ou quase totalidade dos tributos. Nós vamos ter princípios depois que são específicos de determinados tributos. E eu queria tratar deles um pouquinho agora, por isso eu queria, para a gente analisar quais são os tributos específicos. Princípios constitucionais tributários específicos, não cumulatividade, que é válido para o ICMS, para o IPI, para o IBS e para a CBS. Notando que IBS e CBS são tributos que ainda não são exigidos, eles passam a valer a partir do começo de 2026. Vamos falar um pouquinho desse princípio. O que é o princípio da não cumulatividade? O que é cumulatividade de um tributo? Vamos imaginar que eu tenho lá uma determinada operação em que eu compro minério de ferro, esse minério de ferro passa por uma etapa de industrialização, vira ferro mesmo, disso ele passa para o aço, do aço ele vai se tornar uma chapa de aço, vai se tornar um equipamento, um automóvel, e aí ele vai ser vendido para o consumidor final. Note que se em cada etapa dessa cadeia de circulação, especialmente quando falamos de IPI e de ICMS, por exemplo, nós tivéssemos uma incidência de tributo. Então eu tenho o ICMS sobre o minério de ferro, sobre o ferro, sobre o aço, sobre a chapa de aço. Eu tenho, sei lá, 6 ou 7 etapas da cadeia de circulação, podem ser muito mais, quando a gente fala de um processo produtivo complexo, podem ser 20 etapas. Imagine que em cada etapa eu faço a incidência do tributo. Eu ia ter um tributo em cascata, ou seja, cada etapa eu tive lá uma incidência de tributo que gerou necessidade de aumento do preço para fazer frente àquele tributo, e isso oneraria demais a carga e levaria ao consumidor final uma exigência de tributo sobre tributo, ou seja, estou pagando lá o ICMS não só sobre o valor final do carro, mas sobre esses impostos que foram sendo exigidos ao longo da cadeia de circulação. Qual a forma que se encontrou para evitar isso? Criar o princípio da não cumulatividade, segundo o qual o tributo destacado na operação anterior, ou seja, quando o meu comerciante do minério de ferro me vende aquele minério e destaca um valor do ICMS, eu posso usar aquele valor para tomar como crédito na minha operação subsequente. Então, se eu dou saída a vou usar a última etapa da cadeia que eu mencionei. Se eu dou saída a um carro que tem lá uma carga de 20%, mas os insumos que eu usei para fazer aquele carro também tiveram a incidência de 20%, sobre aqueles insumos eu tomo um crédito. Então, na verdade, os meus 20% é só sobre o valor agregado que eu apliquei naquele carro. Então, tudo que veio separadamente eu tomo um crédito e, na verdade, estou pagando só sobre o valor que eu agrego. Se os insumos custaram 100 e eu estou vendendo a 150, na verdade eu estou aplicando a alíquota de 20% que eu mencionei apenas sobre esses 50% que eu adicionei de valor àquele produto. Então, é uma forma de você mitigar essa cumulatividade da cadeia e de que o tributo fique num percentual muito excessivo e onere demais a cadeia de circulação mercantil, especialmente quando nós falamos, por exemplo, de produtos mais elaborados que passam por uma série, às vezes dezenas, centenas, às vezes de etapas de cadeia de circulação. Se nós formos pegar todas as matérias-primas que constituem, por exemplo, um veículo, nós vamos ter uma cadeia com muitas etapas, e isso, se você tivesse um tributo cumulativo, você poderia onerar demasiadamente esse produto.
Então, a não cumulatividade está prevista para o Imposto sobre Produtos Industrializados e para o ICMS. Então, é o que nós temos, por exemplo, para o IPI, no artigo 153, parágrafo 3º da Constituição. Compete à União instituir o inciso 4 aos produtos industrializados e esse imposto previsto no inciso 4, inciso 2º aqui, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Isso é o 153, parágrafo 3º, inciso 2. Para o ICMS, é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º. 155 fala dos impostos dos estados, o inciso 2º fala do ICMS, aí o parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2º, o ICMS, atenderá ao seguinte. Inciso 1º, será não cumulativo, compensando-se com o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço. Importante notar aqui, então as pessoas podem dizer, mas professor, o PIS e COFINS também não é não cumulativo? Ele tem uma incidência não cumulativa, mas ela não é obrigatória e ela não é garantida pela Constituição. Notem que quando eu disse aqui, tanto do IPI quanto do ICMS, eu falei assim, será não cumulativo, é obrigatório, é mandatório. Existe até uma discussão se a não cumulatividade ela é um princípio, ou seja, que só norteia, ou se ela é uma regra, ela exige efetivamente o exercício da não cumulatividade. Mas o fato é que, independente do conceito de princípio ou regra que se dê, ela é exigida para o caso do ICMS e no caso do IPI. Se você demonstrar que aquela determinada operação gerou cumulatividade do imposto, você poderia questionar a validade justamente por violação ao princípio da não cumulatividade. No caso do PIS e COFINS, você tem uma regra constitucional que fala assim, o PIS e COFINS pode ser não cumulativo se a legislação que o criou assim estabelecer. Então nós temos leis ordinárias, a 10.637 e a 10.833, que falam da não cumulatividade tanto do PIS quanto da COFINS, mas não são mandatórios. É o legislador que optou para, em algumas situações, estabelecer um PIS e COFINS não cumulativo. Tanto é assim que tem uma série de outras operações que são, sim, cumulativas e tudo bem. Tem uma lei própria que fala da operação cumulativa de PIS e COFINS. E no final desse princípio, só para falar também do IBS e do CBS, eles são tributos novos, nós vamos tratar deles no nosso último encontro, mas eles são tributos novos que vieram com a reforma tributária aprovada, as alterações constitucionais que foram aprovadas no final de 2023 e a própria Lei Complementar 214, que foi sancionada agora no começo do ano de 2025. E esses tributos está lá previsto que eles também serão não cumulativos, ou seja, a ideia é que você possa, sobre as operações anteriores, tomar créditos desse tributo para que você tenha uma incidência só sobre o valor que você está agregando em cada etapa da cadeia de circulação. Então, os meus insumos adquiridos, eu tomo um crédito sobre eles e como eu agreguei um valor no meu produto final, sobre esse valor agregado, ou seja, se eu vendesse exatamente pelo mesmo valor das matérias-primas que eu adquiri, eu não teria tributação. Mas, óbvio, não é isso que acontece. Eu pego essas matérias-primas, desenvolvo elas e gero um valor agregado que vai ser tributado na etapa subsequente pelo IBS e pelo CBS. Então, o princípio da não cumulatividade, ele está previsto no PIS, na ICMS, no IPI, tem uma autorização da sua ocorrência no PIS e COFINS, mas fica a critério do legislador, mas também está expressamente previsto no IBS e no CBS. Próximo princípio. Progressividade, imposto de renda e IPTU. Nesse princípio, o que nós temos? Também um pouco em linha do que é o princípio da capacidade contributiva, a possibilidade de que esse tributo possa ser progressivo. Ou seja, o imposto de renda e o IPTU podem ser progressivos com base no valor do imóvel ou no valor da renda. No caso da renda, mais simples, ou seja, quanto maior renda você tiver, está sujeito a uma alíquota maior de tributação. No caso do IPTU, um pouco de discussão, porque não necessariamente ter um imóvel mais valorizado significa que você tem a capacidade contributiva para fazer frente àquele tributo de maneira mais evidente.
Então, nós temos, mas existe essa previsão, tanto para o imposto de renda quanto para o IPTU, de que o tributo será progressivo em virtude do valor, no caso do imposto de renda, da própria renda, e no caso do IPTU, do valor do imóvel que está sendo objeto de tributação. Próximo princípio. Seletividade, válido para o ICMS e para o IPI. Esse princípio da seletividade, ele de alguma forma guarda alguma relação com o princípio da capacidade contributiva, mas não exatamente, tá? Porque o princípio da seletividade, ele está muito mais vinculado à escolha legislativa de estimular ou não determinadas vendas de determinados produtos. Então, por exemplo, seletividade do IPI, nós temos alguns produtos, por exemplo, que podem fazer mal à saúde, que podem ser perigosos, que não é, digamos assim, a comercialização deles não é de alguma forma incentivada, que tem cargas tributárias muito maiores, alíquotas que podem chegar até 300% do valor do produto. Então imagina, sobre o valor do produto você aplica mais 3 vezes a tributação. Você vai falar, mas e o confisco? Novamente, são equiparações de determinadas situações. Para o constituinte, era importante que alguns produtos tivessem a sua comercialização tão não incentivada que, para isso, aumenta-se muito a carga tributária. Um exemplo contrário, a cesta básica. A cesta básica ela é adquirida por pessoas que maior poder aquisitivo e menor poder aquisitivo. Ou seja, independente da capacidade contributiva do adquirente, você tem alguns produtos que o legislador quer incentivar a comercialização. Por exemplo, a cesta básica. Então, você estabelece uma regra de tributação, especialmente no que se refere ao ICMS mais baixa. Ou algum tipo, por exemplo, de medicamento. Você pode ter produtos que é interessante que sejam comercializados por um custo mais barato para a população. E nesse caso, o ente arrecadador opta por reduzir a alíquota, dar uma condição especial para que aquele produto possa ser mais comercializado. Então, o princípio da seletividade ele não está tanto atrelado à capacidade de quem adquire, mas em sim na intenção da autoridade de estimular ou não estimular a comercialização de determinado produto. Isso vale especificamente para o IPI e para o ICMS. Nós vamos ter agora com a reforma um novo tributo que é o imposto seletivo, que vai de alguma forma também atender esse critério de seletividade. Alguns tipos de produtos, algumas situações vão estar sujeitos ao imposto seletivo, que não vai estar sujeito aos demais, não vai sujeitar os demais, como forma de desestimular a prática ou o consumo daqueles determinados produtos. Isso é um pouco, então, dos princípios. Nós falamos sobre os princípios mais gerais, sobre os princípios mais específicos, mas eu queria agora encerrar a nossa aula com as imunidades. O que são as imunidades? Como eu já mencionei em encontros anteriores e mesmo mais no começo desta aula aqui de hoje, a imunidade ela é uma ausência de competência tributária. Por isso que ela é constitucional, tá? Nós podemos falar depois sobre isenções e imunidades, mas a principal diferença entre a isenção e a imunidade é que a isenção ela é um recorte de quem tem autoridade para tributar. Então, eu, Estado, tenho autoridade para tributar pelo ICMS, mas eu escolho não tributar determinada situação. Determinado produto, determinado contribuinte, né, uma entidade assistencial que recebe doações, eu poderia dizer, olha, essa doação para essa entidade não é uma venda efetivamente, eu não quero tributar. Mas no caso da imunidade é antes disso, ou seja, o Estado sequer tem competência para definir se ele tributa ou não. Então é um recorte na competência tributária. Nós vamos dizer que tem determinadas pessoas ou determinadas situações em que ninguém tem competência para instituir aquele tributo. E, portanto, não é passível sequer de discussão quanto à isenção ou não. Eu nem posso tributar, eu nem posso legislar sobre isso. E agora nós vamos passar para alguma das hipóteses de imunidades. Primeira imunidade, na verdade, falar um pouco das 3 primeiras, né? Falar da imunidade recíproca entre os próprios estados, a imunidade das entidades religiosas e a imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos. Então nós estamos falando aqui primeiro dessas imunidades das pessoas. Então o 150, inciso 4º, ele fala da
vedação à instituição de impostos, de novo, lembrando que aqui nós estamos falando de um recorte de competência para a instituição específica de impostos, sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, eu, União, não posso tributar a renda do Estado ou do município. O município não pode tributar um serviço prestado pela União. O município não pode tributar um imóvel que seja de propriedade do Estado. O Estado não pode tributar, por exemplo, a propriedade de um veículo que seja da União. Então, ou seja, eu estou estabelecendo um recorte em que um ente não pode tributar o outro. De novo, para observar o princípio do Pacto Federativo, ou seja, uma forma de proteger o patrimônio de cada ente federativo de uma eventual tentativa de tributação por parte do outro. Eu também não posso instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. De novo, como uma forma de privilegiar e proteger a liberdade religiosa, o Estado estabelece uma isenção das entidades religiosas e templos de qualquer culto, ou seja, qualquer que seja a fé professada, você não pode instituir tributos sobre aquela entidade. E a terceira, também vinculada à pessoa, você não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive das suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Novamente, é uma imunidade pessoal. Não estou dizendo que é uma determinada operação que não pode ser tributada. Estou dizendo que uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, aqui nesse caso todas elas jurídicas, mas eu estou dizendo essas entidades, essas pessoas não podem ser tributadas no exercício do seu objeto. De novo, com vistas a proteções constitucionais. Por exemplo, patrimônio uns dos outros, ou seja, eu quero proteger o Pacto Federativo, fazer com que o Estado, o município não seja tributado pela União e vice-versa. Das entidades religiosas, eu estou protegendo a liberdade religiosa, ou seja, não posso tentar instituir um tributo sobre uma determinada fé religiosa em detrimento da outra, ou seja, nenhuma delas pode ser objeto de tributação para garantir o direito à liberdade religiosa. Patrimônio e renda dos partidos políticos, inclusive fundações, reconhecendo a importância dos partidos políticos no processo democrático, no exercício das suas funções para a manutenção do regime democrático no Brasil. As entidades sindicais dos trabalhadores, da mesma forma, protegendo as entidades que de alguma forma oferecem proteção aos trabalhadores. As instituições de educação e de assistência social, aqui sim, sem fins lucrativos. Ou seja, essas instituições não é qualquer escola que está imune. Ela tem que não ter fins lucrativos. Se é uma entidade educacional que, por exemplo, distribui lucros e ofere lucros e distribui lucros para acionistas, para sócios, ela não estaria dentro desse conceito. E aí agora, para duas imunidades não vinculadas, vamos passar agora para imunidades não vinculadas à pessoa, mas sim à operação em si, ao objeto daquela prestação em si. Vamos voltar para a lista de imunidades. Imunidades de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, e fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil. Os dois no artigo 150, inciso 6, alíneas D e E. Aqui nós estamos protegendo os bens, digamos assim, aí os livros. O direito à educação, o direito à cultura está protegido ao você evitar a tributação, ou você não permitir que se tribute um determinado livro. Aliás, os livros em geral, mas não só os livros, mas o papel que seja destinado à impressão desses livros. Você está garantindo que não vai haver uma exigência tributária que de alguma forma possa tolher esse direito à educação e à cultura. E por último, os fonogramas também, de uma forma de prestigiar o exercício do direito à cultura, você também não permite a tributação desses videogramas e fonogramas produzidos no Brasil. Então essas são as regras principais de imunidade, lembrando que essa imunidade é o recorte de competência. Você está tirando a competência de qualquer ente federado para instituir tributos como forma de proteger determinados valores, seja proteger o pacto federativo, no caso da imunidade recíproca, você proteger a liberdade religiosa, no caso da isenção para os templos de qualquer culto,
você proteger a liberdade sindical, a liberdade de afiliação a qualquer partido, ou seja, proteger os partidos como forma de entes responsáveis pela manutenção da instituição democrática no Brasil, os sindicatos como forma de proteger organizações vinculadas à proteção de direitos de trabalhadores, e você tem, ao final, proteções de bens específicos, os livros e o papel destinado à sua impressão como forma de garantir ou de favorecer o acesso à informação, à cultura, à educação, e a proteção dos fonogramas e videogramas também como forma de proteger o acesso à cultura. Então esses eram os principais elementos, tanto de princípios e garantias constitucionais quanto de imunidades, que nos permitem agora ir para o nosso quiz. Primeira questão, são princípios constitucionais tributários, conforme a Constituição Federal de 1988, exceto, ou seja, aquele que não é. Alternativa A, anterioridade. Alternativa B, cumulatividade tributária. Alternativa C, isonomia ou igualdade tributária. E alternativa D, capacidade econômica. Alternativa correta, cumulatividade tributária. Na verdade, a alternativa errada, né? Aquela que não é um princípio. Logicamente, o princípio que nós estamos falando aqui é o da não cumulatividade tributária. Então, existe esse princípio da não cumulatividade, como eu disse para vocês, aplicável especialmente ao ICMS, ao IPI, também agora ao IBS e ao CBS. Os demais princípios realmente existem, mas nós não temos na Constituição Federal um princípio da cumulatividade tributária. Nosso princípio, na verdade, é da não cumulatividade tributária. Próxima questão. A lei, em princípio, não deve dar tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Constituição Federal, artigo 150, inciso 2º. O trecho acima extraído de um artigo publicado pela OAB descreve um dos princípios constitucionais tributários. Qual? Alternativa A, princípio da legalidade tributária. Alternativa B, princípio da isonomia tributária. Alternativa C, princípio da capacidade contributiva. Alternativa D, princípio da vedação de confisco. Alternativa correta, alternativa B, princípio da isonomia tributária. Em que pese todos os itens ali efetivamente se referirem a princípios constitucionais, é óbvio que o trecho mencionado pelo esse artigo da OAB, que inclusive faz referência ao artigo 150, inciso 2, também dá essa pista na questão, né, para quem está respondendo a questão. Nós estamos falando ali de isonomia, de proibição de você dar um tratamento diferente para contribuintes que estejam na mesma situação. Lembrando, nós estamos falando aqui de mesma situação econômica. Então, uma vez que você tem uma mesma situação econômica e uma mesma tipo de atividade, você não deveria estar sujeito a tributações distintas. É isso que estabelece o princípio da isonomia. Vamos para a última pergunta. O ICMS e o IPI são tributos que incidem tanto sobre a compra quanto sobre a venda. Nesse caso, se a saída da mercadoria da empresa por ocasião da venda sofrer tributação, ela pode utilizar os impostos constantes nas notas de compra como crédito para abater os incidentes sobre a venda. Que nome é dado a esse princípio tributário? Alternativa A, princípio da não reincidência. Alternativa B, princípio de não cumularidade. Alternativa C, princípio de não irretroatividade. Alternativa D, princípio de não cumulatividade. Alternativa correta, alternativa D, princípio de não cumulatividade. Nós falamos bastante nas aulas, pessoal, e até objeto da primeira pergunta, nós estamos falando do princípio da não cumulatividade, segundo a qual eu posso usar o tributo incidente na operação anterior, que o meu fornecedor teve que destacar e recolher o imposto, para abater do imposto que eu devo na minha saída. Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês a respeito de princípios constitucionais e imunidade.
matéria importante dentro dessa nossa sequência de assuntos. Nós vamos no próximo encontro falar sobre tributos específicos. Quais são os tributos federais, estaduais e municipais? Mas por hoje era isso. Queria muito agradecer a presença de vocês. Meu nome é Rafael Balanin, estou disponível especialmente no LinkedIn e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.